Olá amigos, 26 de julho de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. Duas notícias extremamente importantes. Para quem aceita a propaganda lá do governo do estado do Rio de Janeiro, na verdade a propaganda irresponsável e totalmente sem fundamento do governo do estado do Rio de Janeiro, de que houve a pacificação dos morros com a criação das chamadas unidades de polícia pacificadora, é só verificar o que aconteceu no Complexo do Alemão. Traficantes pesadamente armados, fortemente armados, atacaram exatamente a base da unidade de polícia pacificadora, mantiveram um tiroteio intenso contra os policiais militares, que durou muito tempo, e mataram uma policial militar de 30 anos de idade. Uma heroína da segurança pública, da ordem pública, da defesa da sociedade, que merece ser lembrada exatamente como ela é. Uma pessoa, como tantos brasileiros, com coragem de ir a uma carreira de armas, a uma profissão de armas, de altíssimo risco de vida, em troca de um salário de fome, em troca de um salário de miséria, principalmente como é o caso do Rio de Janeiro, apesar da propaganda governamental, e acaba doando o bem mais precioso que ela tinha, a própria vida, em defesa da sociedade. E fica muito clara a falácia da pacificação. Na verdade, os esforços para a pacificação do Rio de Janeiro vão muito além da retórica. Vão muito além da retórica, das palavras fáceis dos governantes que só visam ao voto nas urnas, e que é bom lembrar nessa eleição municipal agora, lembrar para esquecê-los, e exigem medidas muito claras que não poderão ser realizadas enquanto houver a pressão do politicamente correto, enquanto houver a pressão das ONGs, cujos dirigentes são amigos de traficantes de armas, como é o caso da famigerada Viva Rio. E por outro lado, aqui em São Paulo, na esteira do fato lamentável que comentamos a semana passada, uma perda de uma vida preciosa, que está sendo apurada e investigada pelos procedimentos normais determinados pela lei, vem o Ministério Público Federal de São Paulo, exatamente nessa onda do politicamente correto, e adota uma medida nunca vista, a de convocar no calor dos acontecimentos uma audiência pública para dar lastro, segundo consta, a uma possível ação civil pública por parte do Ministério Público Federal em relação à conduta da Polícia Militar como um todo, do comando da Polícia Militar como um todo, e até chegando ao governo do estado de São Paulo por causa desse fato. Alega o Ministério Público Federal, sem ter examinado profundamente os fatos, sem que esse tal inquérito civil tivesse sido sequer instaurado, sem ter tido acesso aos autos dos inquéritos policiais, que há uma perda de controle por parte do governo e por parte do Comando Geral da Polícia Militar em relação às ações dos policiais militares na via pública, que sempre, segundo o Ministério Público, se classificam, se qualificam e se caracterizam pela violação sistemática de direitos humanos. Mas convoca no calor dos acontecimentos uma audiência pública que nós já sabemos como se processará, com o espaço dado à gritaria das ONGs de direitos humanos, muitas delas sabidamente ligadas às tais das lideranças comunitárias, como aqueles amigos lá do Viva Rio, muitas delas ligadas até ao crime organizado, para aparentemente desencadear o Ministério Público Federal, desencadear um processo de linchamento, um procedimento de linchamento. Linchamento moral das pessoas que atualmente fazem parte do Comando Geral da Polícia Militar, linchamento moral de uma instituição voltada e dedicada ao serviço da sociedade, centenária, mais do que centenária, que paga preço de sangue por essa vocação, esquecendo-se completamente de tantos e tantos policiais militares que perderam a vida no combate ao crime aqui em São Paulo,
de tantos e tantos policiais militares, e alguns deles estarão nessa audiência pública que ocorrerá hoje à tarde, eu lá estarei também, que perderam a sua condição física, que hoje são paraplégicos, tetraplégicos, exatamente em virtude de ferimentos recebidos no combate ao crime. Brande a corda o Ministério Público, como aqueles antigos linchadores brandiam a corda da forca num salão para insuflar a massa a linchar sem julgamento uma pessoa apontada de crime. E o Ministério Público tem os seus mecanismos, não precisava recorrer a esse estratagema populista. Ele tem os seus mecanismos. Em primeiro lugar, o Ministério Público pode acompanhar o inquérito policial. E se não compete ao Ministério Público Federal fazê-lo, como efetivamente não compete, pode o Ministério Público, se entender que há violação sistemática de direitos humanos, nos termos da legislação vigente do Brasil, pedir que o crime seja apurado na esfera federal. É um mecanismo raro, raramente utilizado, evidentemente, porque tem que ser muito bem fundamentado, mas é um mecanismo da lei. Então, se deseja o Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o senhor do processo, agir de acordo com suas prerrogativas legais, que utilize a lei e não faça espetáculos dessa natureza, como esse chamamento a uma audiência pública de cartas marcadas. Lamentável a posição do Ministério Público, que só serve para enfraquecer ainda mais a força policial no combate ao crime. Repito, a responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, é agir estritamente dentro da lei. O fato tem que ser apurado, e as responsabilidades apuradas, até as últimas consequências. Mas não criando-se um clima social que favoreça o bandido, que faça o jogo do bandido. Não criando um clima social que crie antagonismo da população em relação à sua força pública. Porque quem ganha com isso, efetivamente, é aquele que agride, que ameaça, que violenta a sociedade todos os dias. E a prova disso é o aumento dos índices de criminalidade a que nós estamos assistindo. Vamos rejeitar atitudes como essa. O Ministério Público tem os mecanismos legais para agir e deve agir de acordo com os mecanismos legais. E não pode substituir o poder político. Se ele entende que deva haver um processo político, complete a Assembleia Legislativa de São Paulo falar sobre isso. E os movimentos de rua, emocionais, esses competem aos chamados movimentos sociais, muitos deles movimentos sociais entre aspas, e nunca ao Ministério Público. O Ministério Público foi muito além daquilo que a lei lhe defere nesse caso. E é preciso que recue, compreenda que não pode levar à frente essa pantomima. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.